Mortificação narcisista. O que isso significa? Bem-vindos a todos vocês que chegaram aqui ao canal Sabendo Viver. Eu sou Sinara França, sou terapeuta, uma sobrevivente de um ciclo com um narcisista perverso. A intenção deste canal não é diagnosticar, e sim ajudar você que possa estar se relacionando com uma pessoa narcisista e entender toda a dinâmica do abuso narcisista. Eu recebi uma mensagem de uma seguidora perguntando o que é mortificação narcisista, se tem algo a ver com a fúria narcísica. E é sobre isso que eu vou falar aqui com vocês. Por isso, fiquem até o final desse vídeo para que você entenda o que é mortificação narcisista e o que é fúria narcísica. Bom, primeiro eu vou falar sobre a fúria narcisista. A mortificação não é a mesma coisa do que a fúria narcísica. O narcisista, ele não aceita que uma pessoa venha o confrontar. Por ele se achar a pessoa mais correta do mundo, ele não aceita julgamentos, ele não faz autoanálise, ele não vai avaliar seu comportamento perante as pessoas, o que ele faz, o que ele causa nas outras pessoas, porque ele é egoísta, ele é egocêntrico, não sente amor, não sente empatia o suficiente para se colocar no lugar do outro. Ele sempre vai ter razão. E o narcisista ou a narcisista não vai medir esforços quando alguém o acusar, quando alguém o confrontar com algo que ele tenha feito. Ele vai sempre tentar manipular e vai tentar virar o jogo para que essa pessoa ou essas pessoas sejam a pessoa errada. Ele vai fazer com que essas pessoas se sintam mal em relação a uma certa cobrança. Através do seu mecanismo de defesa, o narcisista sempre procura uma razão dentro da sua fantasia, no qual ele é correto e as outras pessoas que são pessoas erradas. Ele vai sempre buscar uma justificativa. Ele vai criar uma historinha na sua mente disfuncional, justificando qualquer comportamento errôneo e acusando outras pessoas pelo seu comportamento disfuncional. E quando o narcisista ele é confrontado, ele vai ter essa fúria narcísica. Não é sempre que isso ocorre. O narcisista, ele além de se comportar de forma disfuncional, mas ele preza muito pela sua imagem. Então ele vai fazer de tudo para que a sua máscara social venha estar sempre em dia, que as pessoas sempre o vejam como aquela pessoa bacana, aquela pessoa legal, prestativa. Geralmente a fúria narcísica acontece mais de uma forma mais isolada quando o narcisista está com a sua vítima em potencial. É aquela vítima que ele, naquele momento, está controlando, manipulando, está dentro do seu ciclo abusivo. Não que o narcisista ele não possa se comportar assim perante as pessoas, mas ele evita para que as pessoas não tenham uma imagem de pessoa agressiva, descontrolada. E quando o narcisista é colocado perante os seus próprios erros, alguém o acusa, aí sim ele pode apresentar essa fúria narcísica. Como eu falei, geralmente junto com a vítima. É esse momento que ele vai gritar, ele pode jogar um objeto na parede, se está dentro do carro, dar soco no painel do carro. Ele pode até ameaçar a vítima, se for aquele narcisista perverso. Ele pode ameaçar, ele pode agredir fisicamente, ele vai agredir verbalmente,
ele vai criar, naquele momento, uma situação de total desconforto à vítima. Então, quanto mais ele grita, quanto mais ele expõe uma agressividade, mais a vítima se sente acuada. Ela pode até sentir medo, ou até mesmo interpretar toda aquela fúria como se realmente ele estivesse magoado por estar sendo acusado de alguma coisa. Então é isso que é uma fúria narcísica. Ele expõe toda essa raiva, esse ódio que ele sente e, claro, por alguém estar o acusando de ter feito alguma coisa que é algo que o narcisista nunca vai admitir. Por ele se ver de uma pessoa correta, ele precisa alimentar esse self, então ele vai sim ter essa fúria narcísica. O narcisista, ele precisa sempre de suprimento e de validação externa. Ele sempre vai depender das pessoas para regular suas emoções, para que ele possa validar essa imagem de perfeição e acusando as pessoas, tirando suprimento. É por isso que o narcisista, ele não gosta de estar sozinho, porque estar sozinho significa ele ter que lidar com esse interior vazio, mas que existe muita vergonha, existe muita dor e ele não quer lidar com essa situação. Então, somente as pessoas, a convivência, todo jogo de manipulação que vai validar essa imagem do narcisista. Por isso, ele está sempre, no ambiente que ele estiver, ele vai querer sempre ser o centro das atenções, ele vai sempre querer fazer com que as pessoas se sintam mal, é sempre uma piadinha, é uma triangulação, é sempre traição, é sempre acusação, difamação. Ele precisa ver as coisas acontecendo para que ele possa regular suas emoções, porque ele ou ela tem um descontrole emocional. Agora você imagina no momento em que o narcisista ele não consiga essa validação externa, porque isso pode acontecer. Por mais que ele seja ou ela um manipulador, mas pode chegar um momento em que o narcisista ele não consiga manipular uma pessoa ou várias pessoas. Então, o que seria essa mortificação do narcisista? O narcisista, quando ele está em uma situação no qual ele não consegue manipular alguém, por exemplo, um grupo de pessoas, no ambiente de trabalho, em uma reunião, independente qual for o lugar. O narcisista, ele quer mostrar para as pessoas essa imagem, como eu falei anteriormente, essa imagem que ele é uma pessoa perfeita, que ele não é essa pessoa que às vezes a vítima naquele momento possa estar falando, o que ele faz, ele vai dividir, entre a imagem para a sociedade e o que ele faz com a vítima. Então ele não quer expor, por isso que ele muitas vezes não se excede nessa fúria narcísica, mas claro que pode acontecer. Então essa mortificação ocorre naquele momento em que o narcisista é colocado diante de uma situação em que ele não vai ter argumento. Por exemplo, um grupo de pessoas que acusam o narcisista, que está ali falando que o narcisista fez tal coisa, e ele olha para um lado, olha para o outro, e ele não vê como manipular aquelas pessoas. Ele não consegue colocar essa imagem de superioridade, de grandeza perante aquelas pessoas. Ele se vê acuado, onde ele vai ter que lidar com aquilo que as pessoas estão dizendo a seu respeito.
Então ele está ouvindo aquela acusação, ele está passando por uma situação que ele é colocado contra a parede e ele não consegue, porque todos ali, ou pode acontecer com uma pessoa de forma individual, mas eu digo assim que dificilmente com a vítima, porque a vítima está dentro de um ciclo abusivo. Mas ele também pode passar por um momento em que ele tenha dificuldade em lidar com as outras pessoas. Então, dificilmente ele vai passar por essa mortificação porque uma vítima o confrontou. Ele já tem um domínio sobre a vida dela. Uma vítima pode presenciar, mas sem que ela saiba que o narcisista está num momento de mortificação. Porque ele pode ter passado por uma situação fora daquele relacionamento. Mas é quando o narcisista ele não tem recursos. Não tem recursos para manipular, mudar aquele quadro do que ele está vivendo, aquela situação. Ele não consegue essa validação externa, porque, como eu falei, o narcisista precisa ser validado. E agora, o que o narcisista vai fazer? Se ele está sendo acusado, se todas as pessoas estão lhe dizendo o que ele fez, como ele fez, falando sobre o seu comportamento, e o narcisista se depara com uma situação em que ele não consegue, ele não tem argumentos para que ele possa lidar com essa situação. E raramente um grupo de pessoas, por exemplo, né, ou uma pessoa fora daquele ciclo, vai conseguir fazer isso, fazer com que isso aconteça. Mas ele é colocado em uma situação de total acusação, e quando o narcisista olha aquilo tudo que ele está vendo, toda aquela cena, quando ele está absorvendo, escutando tudo aquilo que aquela ou aquelas pessoas estão lhe dizendo, e ele não tem nenhum argumento, ele não está vendo ali ninguém, nada que o possa validar, que ele não está conseguindo manipular aquelas pessoas, ele tem que lidar com o seu interior. E é aí que acontece essa mortificação. Essa mortificação, ela surge da seguinte forma: aquele ego, aquela visão de grandeza que o narcisista tem, de ser superior, onde controla todo mundo, isso é fragmentado. É aquele momento que esse narcisismo do narcisista, ele é fragmentado. Ou seja, o self do narcisista desaparece. E aí o narcisista ele vai ter que lidar com o seu eu verdadeiro. Então isso para o narcisista é uma vergonha muito grande, porque ele foge de sentir essa vergonha, de ter que expor suas fraquezas, suas vulnerabilidades. Ele não quer expor que ele se sente um lixo, que se sente inadequado, porque ele faz isso através desse self. Então, nesse momento, não existe o self, não tem como. E isso vai causar ao narcisista uma vergonha muito, mas muito grande. Porque ele sente vergonha, muita vergonha. Ele nunca quer ser colocado em uma situação de acusação. Ele nunca quer se ver em uma situação onde ele não tem controle, não pode controlar as pessoas. Ele não tem domínio sobre as pessoas. Ele quer se sentir sempre o superior e que comanda tudo ali. Então é nesse momento que essa mortificação ocorre. O narcisista, ele para, ele entra em um vazio. E aí o seu interior se torna um conflito, porque essa grandeza que o narcisista se vê, isso é fragmentado e ele não consegue. É como se aquilo ali realmente fosse dividido em partes. E ele não consegue buscar naquele momento nada que possa juntar
essa visão dele de superioridade, de grandeza que ele tem. Então ele pode parar, ele não vai ter argumentos, e nesse momento a vergonha vem, mas a vergonha vem com muita força, porque ele não está conseguindo nada que possa validar esse falso self. Então o que vai acontecer? Quando o narcisista passa por essa mortificação, ele vai rapidamente procurar um canto, um lugar, ele pode se recolher num canto, é aquele momento que você pode ver o narcisista ali quieto, ele entra em um estado de depressão, e isso vai doer muito no narcisista. Claro que ali o narcisista ele vai tentar procurar uma forma de se alimentar, entrando em contato com alguma vítima, fazendo alguma coisa, mas o fato é que isso foi fragmentado e ele precisa colocar tudo isso no lugar. Aí vocês podem me perguntar, mas Sinara, então nesse momento o narcisista ele vai olhar para o seu interior? Será que nesse momento o narcisista não pode mudar? Será que ele não pode refletir? Porque nesse momento ele vem sentindo aquela culpa também. Só que essa culpa, com essa vergonha que o narcisista sente, não significa que o narcisista ele vai refletir e mudar. Ele tem outras estratégias para isso. Existem casos em que o narcisista ele pode pensar em outras coisas a se fazer também, porque é algo muito profundo para o narcisista. O narcisista passou uma vida inteira sendo validado. Ele validando tudo o que ele criou na sua mente através das pessoas. Ele se vê único, ele se vê superior, e em um determinado momento isso cai por terra. Ele não consegue. Então isso é uma dor muito profunda para o narcisista. E ele vai precisar corrigir isso. Mas como eu falei, nesse momento o narcisista ele pode se deprimir muito. São casos assim, que é muito difícil, mas também pode chegar ao ponto do próprio narcisista ir além, contra a sua vida. Mas isso é raro, mas o narcisista ele vai querer mudar essa história, ele vai querer juntar todos esses fragmentos. Então ele vai precisar ficar lá no canto dele, porque ele jamais vai admitir para alguém que ele está se sentindo assim. Ele não vai dar o braço a torcer, ele não vai procurar alguém para dizer que ele está sentindo muita vergonha ou que ele está sentindo culpa, que aquilo está doendo. Ele não vai fazer isso. Ele não vai admitir, mesmo nesse momento em que essa grandeza é fragmentada. Então, ele vai dar um tempo, mas ele vai começar a buscar recursos. Como eu falei, ele pode entrar em contato com alguém, ou ele, se tiver alguém próximo, ele possa fazer algo. Mas nesse instante, ele olha para um lado, ele olha para o outro, ele não vê essa saída, ele não vê essa validação, ele não vê essa forma de juntar esses fragmentos. Mas isso acontece de forma rápida e o narcisista, logo, ele vai buscando esses recursos. Ele vai começar a fantasiar, porque cria essa dificuldade, porque ele saiu dessa grandeza e ele entrou nesse lidar com o seu eu verdadeiro. Mas ele vai buscando recursos, ele começa a criar histórias em sua cabeça que ele sim, ele é o certo, que aquilo que disseram a seu respeito, o que ele ouviu, que não é bem assim. Então ele vai começar a criar na sua mente uma fantasia de que tudo aquilo que as pessoas disseram, que uma pessoa disse, aquilo ali, na verdade, são as pessoas que estão querendo algo contra ele, por ele ser essa pessoa grandiosa que ele é. Então ele vê isso
como um erro nas outras pessoas. E aí ele vai juntando, ele vai conseguindo colar esses pedacinhos, porque ele não vai saber lidar, né, com aquela situação, porque ele não tem recursos para isso. Ele foi a vida inteira vivendo assim. E aí no momento que acontece isso, como que ele vai lidar? Ele não sabe, ele não tem ferramentas. Mas o pior é que o narcisista, ele não vai olhar para isso, para realmente afirmar que ele precisa de ajuda, que ele está errando, que ele precisa se cuidar. Ele não vai fazer isso. Ele vai tentar juntar esses pedacinhos e voltar àquela imagem de grandeza. Então logo ele se recupera e ele volta ao seu narcisismo de uma forma muito mais grandiosa, onde ele vai se ver ainda mais merecedor de viver uma vida melhor, de poder sugar as pessoas, de comandar a vida das pessoas, de controlar, né, a vida das pessoas. Então ele volta e ele vai continuar sendo quem ele é. Então, gente, veja bem, por mais que o narcisista ele possa passar por uma situação assim, mas ele não vai fazer a autoanálise, ele não vai olhar para o seu interior e querer mudar seu comportamento, suas atitudes. Ele vai buscar o recurso para justificar aquele erro que ele cometeu. E aí ele sai, ele levanta, ele vai e ele volta como se nada tivesse acontecido. Ele volta ao seu estado normal de grandeza e de superioridade. E isso, o narcisista, ele vai fingir que nada aconteceu, porque ele não vai sair por aí contando aquelas pessoas, o que ele viveu. Ele precisa voltar e se mostrar superior àquelas pessoas. Então é algo que ele vai guardar com ele, ele não vai se expor, porque se ele se expor, ele está mostrando a sua fraqueza, ele está mostrando a sua vulnerabilidade. Então ele não vai. Por isso que quando ele está nessa situação, ele precisa ir para o canto, ele precisa ir lá trabalhar essas fragmentações dessa grandeza. Ele precisa juntar tudo isso novamente. Então isso que é a mortificação do narcisista, é por isso que ele está sempre precisando dessa validação. Isso é difícil, muito difícil acontecer, porque o narcisista ele está sempre conseguindo esse suprimento. É por isso que ele precisa ter sempre uma vítima, que é aquela vítima que ele coloca para ele jogar todo o lixo, porque qualquer situação que venha acontecer fora, o narcisista ele tem alguém que vai validar. Então, ele pode chegar quase a esse ponto em uma determinada situação, mas logo ele tem alguém, ou seja, através das redes sociais. Às vezes é alguém da família, é a vítima que ele tem ao seu lado, que ele vai jogar todo o lixo, ele vai conseguir validar essa imagem de grandeza. Então ele vai buscando esses mecanismos, né, para que ele possa continuar se sentindo essa pessoa maravilhosa, incrível, que ele se vê através desse selfie. Então este foi o meu vídeo. Espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado aí essa seguidora na sua dúvida e dizer a vocês que aqui embaixo tem um link para você agendar a sua sessão de terapia. Você que está ou saiu de um ciclo abusivo, não sabe lidar com essa situação, basta clicar no link. Também tem um curso Sabendo Viver Sem Narcisista. É um curso rápido, bem prático, para você que quer movimentar a sua vida, você está sem foco, você não sabe por onde começar. Esse curso é um passo a passo para você retomar a sua vida novamente, já começar a buscar novos caminhos, o que fazer
para sair dessa dependência, desse ciclo abusivo. E também está o e-book 10 técnicas para aumentar a sua autoestima e confiança. Basta você clicar que você será direcionado ou direcionada. Um beijo a todos vocês e até o próximo vídeo.